Beleza, gravando. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre soros, vamos tirar dúvida, né? Eu sei que o Jefferson já falou bastante na semana passada, no lançamento, mas quando é lançamento sempre tem muita dúvida e aí a gente usando nessa uma semana aí, a gente acaba surgindo outras dúvidas e a gente acaba trabalhando ali, vai tirando muitas dúvidas, às vezes na própria prática, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou recapitular o que é os ciclos, certo? Eu vou recapitular com vocês. E na sequência, a gente já vai tirar dúvida, né, com vocês, mesmo via chat, ou, né, quem quiser entrar na live e falar, depois a gente também libera, tá bom? Tem alguém que não tá com áudio legal, tá tudo certo? Se tiver tudo certo, digita 5 lá no chat para mim, por favor. Beleza, vamos dar sequência então. Então, começando agora, tá? Bem certinho. Então vamos lá, ciclos, tá? Caixinha aqui, né? No formato de gerenciamento de entrada, aonde você pode utilizar ele com 0 gale, 1 gale, 2 gales. Deixa eu só responder o Fábio, ele que ele está dizendo que está sem áudio. Então vamos lá, gente. Recapitulando, certo? Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Quais são os formatos que a gente tem para utilizar eles? Espera aí, tem mais 2 pessoas que entraram agora. Só aguardar esses 2 entrarem. Beleza. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, ciclo. Quando você trabalha com eu gosto de começar explicando o ciclo utilizando 2 galhos, tá? Por quê? Porque é a maneira mais fácil de você visualizar e entender. Com 2 galhos. Por quê? Porque você preenche a totalidade do ciclo, certo? Que você quer utilizar. Então vamos lá. Eu quero utilizar só o ciclo 1. Então não utiliza ciclo, utiliza a entrada fixa que vai ser a mesma coisa, tá? Então o ciclo 1, ele nada mais é que uma repetição da entrada fixa, só que utilizando o valor. Né? Entrada 1, gale 1, gale 2. Beleza. Qual que é a diferença? Por que é interessante a parte do ciclo? Tá? Ele é interessante porque você tem a chance de recuperar dentro da entrada fixa. Certo? Então, ciclos. Então, ciclo 1 é como se fosse essa entrada aqui. Ciclo 2 é a recuperação. E ciclo 3 é uma terceira recuperação, uma segunda recuperação, no caso. Né? Ciclo 1 é a entrada, ciclo 2 é a primeira tentativa de recuperação e ciclo 3 seria a terceira tentativa de recuperação. Para a ferramenta dar certo, você tem que, se você preencher 2 aqui, você tem que preencher os 3 campos daqui. Tá? Preenchendo aqui os 3 campinhos. Se você não quiser utilizar o terceiro, por exemplo, como está aqui, você não preenche, deixa 0. E assim por diante, tá? Se você quiser utilizar... Espera só um pouquinho. Se você quiser utilizar apenas uma recuperação, você vai utilizar ele dessa forma. Vocês estão conseguindo acompanhar? Digita 7 lá no chat para mim, por favor. Para eu saber que eu não estou atropelando. Beleza, vamos dar sequência. E se você quiser, então, né, utilizar os 3 ciclos, beleza.
Então, aqui vai ser sempre o primeiro sinal, digamos assim, da lista, ou o primeiro sinal que deu loss. Enquanto ele estiver dando win de primeira, ele vai continuar batendo nesse primeiro valor aqui. Vamos supor que os 3 primeiros sinais da tua lista deram win de primeira. Ele vai entrar com 7, depois com 7, depois com 7. Aí no terceiro, no quarto sinal, ele perdeu, ele foi uma vitória, né? Ele perdeu aqui, ganhou aqui. No próximo sinal, ele volta aqui. Até aí eu acredito que não tenha mistério nenhum. Se ele ganhar aqui, né, no MG2 lá do sinal seguinte, na próxima entrada ele vai voltar para cá, tá? Normal. E no ciclo 3, a mesma coisa. Se ele ganhar lá no último, ele ganhou aqui, ele volta para cá. Quando você preenche aqui com um galho, qual que vai ser a diferença? A diferença é que aqui você não vai ter informação nenhuma. No terceiro campo de cada ciclo, você não tem informação nenhuma, tá? Então, você vai ter que preencher aqui entrada, galho 1. A entrada, galho 1. Entrada, galho 1. A diferença é que aqui já é buscando recuperação e aqui é buscando recuperação. Espera aí. O Elionai. Vamos lá. Somente um galho no ciclo. Seleciono somente uma quantidade de galho? Isso. Aqui, ó. Né? Aqui ele vai determinar como que você tem que preencher aqui. Certo? Então, se você preencher 2 aqui, você vai ter que preencher os 3 campos do ciclo que você for utilizar. Se você for utilizar 2 ciclos, preencha até o final. Tá? Se você colocar 1, conforme nós estamos aqui agora no nosso exemplo, aqui seria 0, tá? 0 e 0. E a tua recuperação seria aqui. Tá? Se eu colocasse transportasse a recuperação, seria 23, 54, 117, 50, que é o meu exemplo, tá? É o que eu estou testando, 288, 50. Lembrando que não aceita vírgula. Então seria assim, ó. Peraí que tem mais gente. Então, ele seria dessa forma aqui, tá, gente? Né? Com galho 1, nessas recuperações, certo? Entrada, galho, recuperação 1, galho da recuperação 1, entrada da recuperação 2, galho da recuperação 2, galho da recuperação 2, tá? No caso, eu sou adepto de mão fixa, tá, gente? Eu não gosto de insistir no sinal. E as minhas listas, quando eu faço elas, normalmente eu não tenho 4, 5, 6 sinais sem ter um win de primeira. É muito raro isso acontecer. Então, eu trabalho com quantidade zero. Por quê? Porque a quantidade zero de galho, cada caixinha dessa aqui para preencher é um sinal. Então, em vez de eu ter aqui, ó, 1, 2, né? Aliás, a entrada, né? A recuperação aqui. Em vez de eu poder recuperar só nos próximos 2 sinais, eu vou tentar recuperar em 6, em 5, né? 5, a entrada mais 5 sinais. Então, o meu ele fica assim, ó. Essa parte que eu não preencho. Por quê? Quando eu faço a entrada sem galho, aqui é o ID número 1. Se ele perder, ele vai entrar com 10 na ID número 2. Se ele perder, ele vai entrar com 23 na ID número 4. Se ele perder, ele vai entrar com 54 na ID, aqui ID1, ID2, ID3, ID4, ID5 e ID6. Se eu chegar na ID6 e não conseguir recuperar, eu vou bater o stop loss que eu coloquei aqui. Eu peguei, deixei o valor da banca aqui somente o meu stop, né? Uma dica que o Jefferson, Rubens, ID é o sinal, tá? É porque no robô aqui, ó, ele trabalha como ID, ó. Então, ID1, ID2, ID3, ID4, tá vendo? Então, cada ID aqui é um sinal, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do meu dia de hoje, tá? Então, meu primeiro sinal foi loss, meu segundo sinal foi win, então recuperei o 7 e ganhei mais 1,50, certo? Aí depois, ó, veio 1, 2, 3, 4 win de primeira, depois veio 3 win, 3 loss, né? No quarto recuperou tudo, win de primeira, loss, win de primeira, aí veio mais 3 loss seguidos, que foram, que aqui não significa necessariamente que foi loss no sinal, tá? Mas como eu entro apenas uma vez, certo? Isso, Rubens. 0 seria a lista sem... Não é a lista sem martingale. Eu não insisto no sinal no martingale. Entendeu?
fazer uma lista sem o martingale não é uma coisa tão simples, precisa de tempo. No caso, esse loss, exatamente, Celton. O loss aqui é porque eu não fiz galho, eu entrei uma vez, exatamente, mão fixa. Tá? Então, ele bateu aqui, ó. Então ele recuperou tudo que eu perdi aqui e ainda chegou no meu stop gain, certo? Chegou no meu stop gain aqui, que aí encerrou, né? Cancelou já os demais, aí esperei cancelar, né? Ou seja, bati 9 horas da manhã, bati 10% de meta, tá? E segue o barco, amanhã a gente tá aí de volta. Então esse seria, digamos assim, o formato como eu estou trabalhando hoje, tá? É a forma como eu gosto de trabalhar. Só que tem gente que gosta de usar 2 galhos, tem gente que gosta de usar galho 1, não tem problema nenhum. O gerenciamento, ele permite isso. A diferença, que nem eu falei, é que se você usar galho, no ciclo 1 você vai ter o galho 1 ou o galho 2, de acordo com o teu gerenciamento, e você vai ter mais apenas 2 sinais para tentar recuperar, tá? Claro que para você, usando galho 1 e galho 2, para você perder, ou no caso bater o teu stop loss, você vai precisar ter 3 sinais seguidos aonde dê hit, né? Seja de galho 2 ou de galho 1. Por exemplo, se o pessoa usa galho 1 e ele tem 3 sinais seguidos que, por exemplo, a vitória nos 3 sinais foi de MG2. Então, para ele, que usa só galho 1, ele bateu stop loss. A dica que o Jefferson deu no lançamento na semana passada é pegar o teu valor de stop, tá? Pegar o teu valor de stop e dividir pela quantidade de entradas que você quer fazer, tá? Heber, eu fiz um cálculo aqui, porque o que acontece? Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. O que aconteceu? Por esses 4 dias aqui, ó, se vocês olharem, eu joguei 25%, joguei 50% no primeiro dia, depois baixei para 25%, testei com 25%, depois hoje, para valer, trabalhei com 10% de alvo. Tá? Por quê? Porque eu notei aqui, ó, que ele por 3 dias, basicamente, ele praticamente bateu 10%. Então foi o primeiro gerenciamento que eu tive uma consistência seguida dentro dos 4 gerenciamentos que a gente tem no robô ali, né, no Jobs Play, onde é bem tranquilo, relativamente falando, né, de acordo com a tua banca, a gente conseguir chegar. Então, o que eu notei? Dentro da experiência, analisando esse log, analisando esse log, analisando esse log, analisando esse log, analisando esse log aqui, eu identifiquei um padrão. Anderson, eu coloquei o meu loja de 100%, porque foi o que eu identifiquei ali que dá para fazer. Mas só respondendo a pergunta do Heber primeiro, eu identifiquei que no ciclo 1, se eu jogo o fator de multiplicação 2, isso vai me gerar algo muito escalonado e muito complicado, tá? Então, o que eu fiz? A minha conta foi mais ou menos assim. Deixa eu anotar aqui para vocês. Então, eu peguei, por exemplo, assim, sinal 1, sinal 2, sinal 3, sinal 4, sinal 5 e sinal 6, tá? Então, aqui eu estabeleci uma entrada, certo? Essa entrada eu coloquei de 7. Se eu colocar, só para vocês entenderem, 14, aí seria dobrando 28, que seria 2, tá? 56, 112, se eu tiver errado na conta, alguém me corrija, 224, tá? Se eu colocar aqui, ó, simplesmente, né, multiplicando por 2, 7, 14, 28, 56, 112, 224. Então, se eu colocar isso aqui, então daqui eu perdi 7, eu vou entrar com 14. Se eu perder, eu vou ter perdido 21, eu vou entrar com 28. 28 mais 21, se eu perder novamente, né, vai dar
fazer a conta de cabeça aqui, vai dar 432, 42, 49. 56 e por diante. Só que o que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Se eu multiplicar por um payout médio de 80%, então eu vou ter, vou pegar uma calculadora aqui, eu vou ter 14 vezes 0,8. Então eu recuperei 11 e 20. Aqui a recuperação foi ok, tá? Se eu multiplicar pelo mesmo 80%, aqui eu vou ter perdido 21, então 28 vezes 0,8 dá 22 e 40. 22 e 40, recuperação ok, tá? 80%. 56 vezes 0,8, ó, 44 e 80. Então, 44 e 80, aqui eu já fico com uma deficiência, ó, menos 49, né? Menos 4,2. E isso aqui começa a aumentar, tá? A partir daqui, ó, do quarto daqui, ó, isso aqui começa a aumentar. Então, a minha recuperação ela não é plena. Então, deixa eu só ver. Quinto sinal não tem lucro, só diminui prejuízo. Não, na verdade, Rubens, não pega nem... Não diminui nem prejuízo, tá? Aumenta o prejuízo, porque se eu continuar a conta aqui, ó, só para você ver, 80%, certo? De 112, então 112 vezes 0,8 vai dar 89,60, tá? 89,60. Então, aqui, ó, eu já estava com menos 4,20 lá de lucro, certo? Se eu recuperar. Se eu não recuperar, eu tenho, ó, menos 7, menos 14, menos 28, menos 56. Eu já tenho aqui, ó, menos 15 e 40 de prejuízo. Então, eu já começo a não ter mais a recuperação, tá? Então, o que eu fiz na hora de fazer as contas aqui? Então, eu tenho que diminuir esse meu fator aqui, certo? Nos 3 primeiros sinais. Então, eu trabalhei com 10, 23, deixa eu voltar lá, peraí. Tá, 7, 10, 23, 54. Aqui, 117 e 50 e aqui 288 e 50. Agora a gente vai repetir as mesmas contas, tá? Eu não fiz um fator de multiplicação fixo, tá? Eu fiz um fator de multiplicação ajustável, tá? Então eu calculei a minha primeira entrada e fui ajustando. Então aqui, ó, com o mesmo 80%, eu vou recuperar 8, certo? Recuperação ok. Com os mesmos 80%, 23, vamos fazer a conta, né? 23 vezes 0,8, 18 e 40, tá? Então, 18 e 40, a recuperação também é ok. Por quê? Porque aqui vai me sobrar R$1, aqui vai me sobrar 1,40, certo? Se eu pegar o 54 ali, 54 vezes 0,8, dá 43,20. Então, 43,20, certo? Aqui, ó, o que acontece? Se eu somar 7 mais 10 mais 23, dá 40. Então, aqui eu já estou com 3,20 de lucro. Então, aqui 1,40, 3,20 de lucro. E eu já mostrei para vocês que, no cálculo anterior, que aqui começaria um processo de perca, né? E isso só aumentaria. E agora eu estou mostrando para vocês que a conta que eu fiz, ela não dá perca, né? Eu recupero e fico mais um pouquinho positivo. Eu sempre quando eu recuperar, eu não volto a estaca zero, tá? Então, eu trabalhei dessa forma aqui. Então, vamos fazer essa conta aqui para a gente deixar anotadinho. 17,50 vezes 80% vai dar 94 de recuperação. 94. E se eu somar ali, certo? Então, eu tenho lá, ó, menos 7, menos 10, menos 23, menos 54. Dá zero. Então, recuperei 100%.
só ver se eu fiz a conta certa. Com 80% dá isso mesmo, tá? Então, aqui a recuperação ainda funcionou perfeitamente, tá? 94, 54, vamos somar aqui, né? 54 mais 23, mais 10, mais 7. 94, fechei no 0 a 0, tá? E se eu fizer esse último aqui, ó, esse último eu fiz um cálculo diferente. Nesse último eu joguei o resto da banca. Entendeu? Que ia ficar ali. Então, se eu pegar a mesma conta lá, o 288,60 vezes 0,8, não é 60, é 50, perdão. Tem errado. A gente entrando agora. Então, se eu pegar o mesmo aqui, ó, tá? 230,80. 230,80. Nesse aqui, ó, se eu pegar 230,80 menos 117,50, menos 54, menos 23, menos 10, menos 7. Aí eu vou ter um lucro aqui, ó, de 19,30. Tá? Eu poderia até aumentar um pouco esse valor aqui e diminuir um pouco esse valor aqui para que aqui não ficasse no 0 a 0. Tá? Vocês estão conseguindo acompanhar, gente, o cálculo? Digita 9 lá no chat para mim se tá dando para entender, tá dando para dar uma clareada. Isso, Adams. É sempre importante. No caso meu, eu ainda deixei com 75. Eu não sei se eu vou alterar para 80 ou não, eu estou avaliando essa possibilidade, tá? Mas eu estou colocando com payout de 80 o meu cálculo, porque é um payout médio, tá? Então eu preciso calcular pelo médio, porque às vezes você está 72, mas às vezes você está 87, entendeu? Então a conta tem sido pelo payout médio, tá? Que normalmente eu trabalho ali, mas normalmente eu deixo com 75. Mas eu não sei se eu vou deixar com 75 ou se eu vou deixar com 80, tá? Então, ou seja, o que eu notei aqui que é importante dizer? No ciclo 1, para quem for trabalhar de mão fixa como eu, o fator de recuperação ele precisa ser inferior a 2, para que você não escalone e você passe a ter prejuízo na recuperação. Enquanto que o fator de recuperação aqui precisa ser superior a 2. Então, na média, você até poderia ter 2, pensar em 2, mas aqui abaixo e aqui acima, tá? Justamente para que você possa ter uma recuperação saudável, vamos dizer assim, né? Equilibrar a recuperação. Então, aqui, ó, 7 para 10, eu estou trabalhando com 40%, 1,4, vamos dizer, né? Seria mais ou menos. 17 para 23, mais ou menos a mesma coisa, mas já 23 para 54 já está acima, entendeu? Porque aqui seria o dobro, seria 46 e eu estou jogando 54, tá? Uma planilhinha que eu fiz hoje, eu vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem a dimensão, e só que assim, é uma planilha de risco, tá? É uma coisa assim bem legal, é a forma como eu trabalharia. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho aqui a exibição dela. Isso aqui já dá para ver melhor. Então eu coloquei aqui, ó, semana 1, como se fosse só operando sem OTC, tá? Só para vocês entenderem. A gente aproveitar esses últimos 5 minutinhos ali antes da live acabar, qualquer coisa a gente reinicia uma nova para a galera falar, tirar dúvida, tá bom, gente? Então vamos lá. Ó. Por exemplo, hoje eu coloquei 62 aqui, só porque foi o resultado que deu ali, tá? Só mostrando para vocês novamente o resultado que deu aqui. Vamos lá. Ó, o stop, se eu calcular em proporção, para eu poder manter essa proporção quando eu for aplicar juros compostos, minha primeira entrada é de 1,40, minha segunda de 2%, a minha terceira de 4,60, 10, 23, 57. Isso vai dar 100%. Então, se eu estimar que o meu stop gain é de 10% e eu manter essa proporção todos os demais dias, certo?
e eu não tiver stop loss, ou seja, não tiver 6 sinais seguidos sem um de primeira, em 20 dias de operação, esse é o meu resultado. Começando com uma banca de 500, tá? Aqui a gente pode ajustar o valor da banca ali, teria que ajustar o valor. A proporção não mudaria, tá? Mas teria que ver se, por exemplo, assim, com uma banca de R$100 dá para fazer? Não, não dá porque você não consegue entrar com 1,40. Tá? Teria que ajustar. Teria que administrar e fazer as alterações. Mas, por exemplo, assim, com 20 dias, né? Se você operar 20 dias no mês e conseguir bater 10% todos os dias e não tiver stop loss, aqui, esse aqui é o resultado do mês, aplicando juros compostos. Tem alguém que não sabe, que esteja na live e não sabe fazer de forma prática a aplicação de juros compostos? Se alguém tiver dúvida, coloca eu no chat e eu explico. É bem simples, gente. É super simples. Todo mundo sabe? Então, maravilha. Não preciso comentar sobre isso. Então, beleza. Então, o que acontece? Eu vou escalonando o meu resultado. Isso aqui é projeção. Isso aqui já não é real. Pode ser que eu chegue aqui amanhã e faça 62 de volta. Rubens, posso? Eu nem tá salva, cara, porque eu queria agora à tarde, para ser bem sincero, mas posso sem problema nenhum. Eu mando lá no grupo depois. Me cobrem, por gentileza. Então, ou seja, só que aqui tá com 20 dias, tá, gente? Porque foi uma coisa assim, só para exemplificar mesmo. Um mês médio tem 22, normalmente. Mas é que esse mês a gente tem um dia de feriado, que é o dia 7, aqui na minha cidade, que mora em Curitiba. Dia 8 também é feriado. Então, aqui seriam só 20 esse mês mesmo. Mas aqui a aplicação. Lembrando que, tipo assim, uma planilha dessa pode assustar, porque no último dia da última semana, a minha proporção não mudou. Ou seja, se eu tiver que entrar num sexto sinal, eu vou estar fazendo esse valor de entrada aqui. Entendeu? Não vou ficar repetindo esses valores aqui até o final do mês. Se eu ficar repetindo esses valores até o final do mês, eu vou ter um resultado próximo a isso, todos os dias, um pouco mais, um pouco menos, que nem eu mostrei para vocês aqui, Um dia foi 53, outro dia foi 62, outro dia foi 47, outro dia foi 62 de volta. Entendeu? Então, se eu ficar repetindo as mesmas entradas e não mudar, então eu vou ter isso aqui. Se eu colocar uma estimativa lá, que eu consiga bater a meta todo dia, de 50, na projeção, vezes 20, eu tenho R$1.000. Beleza, já é um excelente de um resultado. Mas, assim, a diferença para você, né, chegar aqui, é muito grande, né? Gabriel, vi no bot que você não colocou o galho. Então, se colocar valores em todos os quadrantes do ciclo do bot, ele terá 9 níveis de ciclo. Exatamente. Tá? Só que lembre-se que você precisa ter banca para isso. Certo? Você precisa fazer o cálculo dos valores da recuperação. Mas se você tiver banca para isso, você consegue ir até o 9 aqui. Consegue ir até aqui. Então, seria uma entrada e mais 8 tentativas de recuperação. São 9 sinais. Ou seja, se você tiver banca para aguentar os 9 sinais, você precisa ter 9 sinais seguidos sem um único win de primeira para você chegar aqui e ou bater stop loss ou voltar para a entrada inicial. Então, essa é uma magia gigantesca do robô, proporcionalizar isso. Exatamente. Se der 9 loss, desiste da lista, Rubens. Exatamente. É muito difícil acontecer, gente. Eu acredito que a galera que está mais tempo no Jobs aí, eles não... Acho que é difícil achar alguém que tenha conseguido essa façanha. Paulo, você consegue dar um exemplo de diferença de ciclos para Sorus-Gali? Então, uma diferença já é a questão dos soros. Ciclos não faz soros. Né? Ciclos ele tem entrada, ele é focado na recuperação, mas ou seja, trabalhando numa recuperação manual. O Sorus-Gali, ele tem uma matemática por trás dele, que é o conservador moderado e agressivo, onde ele faz a recuperação, tá? Dentro dos percentuais lá que já foi apresentado anteriormente.
E se você tiver um win de primeira, no próximo você vai ter a recuperação. Galera, falta menos de 1 minuto para a live acabar e eu acredito que tenha bastante dúvida. Então, vocês querem que eu abra uma segunda live? Digita 4 lá no chat se vocês querem que eu abra uma segunda. Beleza. Então, eu vou pedir o seguinte. Eu estou respondendo a pergunta